Vamos falar então sobre benevolência. Tem alguém novo aqui? É a primeira vez, não? Seja bem-vindo. Para falar de benevolência, eu vou falar um pouquinho da doutrina espírita. Para quem já conhece, para quem não conhece. A doutrina se divide em 3 partes muito importantes, por isso que ela se chama doutrina. Então, nós temos um lado da filosofia, que é o lado da reflexão, o lado que faz a gente indagar as coisas, é o lado que faz a gente ser curioso, não aceitar qualquer tipo de informação como sendo verdadeira. O lado da filosofia é o lado dos valores que nós temos, do pensamento crítico. Isso é tão importante, pensamento crítico, olhar para nós mesmos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, quem é a pessoa que você mais tem convivência na sua vida? Eu passo essa pergunta para vocês. Quem é a pessoa que vocês... Pensa agora aqui numa pessoa que você tem muita convivência. Comigo mesmo. Esse é o que vai estar 24 horas por dia com você. É esse que você tem que ser legal. E às vezes a gente não é legal com essa pessoa, com esse amigo tão íntimo, tão próximo. Às vezes a gente não é tão legal. Ser gentil consigo mesmo é de uma importância enorme, enorme. Prestem atenção nisso. Esse lado da filosofia, da reflexão, é o lado que nos traz o crescimento emocional. De aprender a lidar com pessoas, de aprender a lidar melhor com tudo, de não ser tão reativo. O segundo lado da doutrina espírita é o lado da ciência. Tá tão legal essa parte de ciência, porque a ciência vem se aproximando, parece que o espiritismo está na frente um pouco, né? Em 1940, né, Luiz falava nos livros sobre glândula pineal, e agora, recentemente, confirmaram. E a gente vê, porque o lado de lá é muito mais evoluído do que o lado de cá. Nós somos uma cópia do lado de lá, né? Muito mal feita, por sinal. Mas o lado de lá é mais evoluído. Então, as novidades que chegam para nós vêm de lá. Ok, né? Quem assistiu Nosso Lar, né, viu os ônibus voando, as camas flutuando, né? Coisas desse gênero. Energia. Dimensões. Toda a ciência vem se aproximando muito de estudos mais profundos disso. A neurociência anda dando passos largos para algumas coisas. Faculdades de medicina colocam cadeiras de espiritualidade para estudar coisas que não conseguem provar através da medicina, como o poder da oração. É um poder enorme. A gente não tem ainda uma consciência tão grande de a gente pensar em alguém pensando bem, fazendo uma oração, ou simplesmente direcionando uma boa energia, o quanto isso influencia diretamente. E a ciência vem chegando nesses pontos e provando essas coisas. Esse segundo lado da ciência é o lado do estudar, que dentro da doutrina é muito importante. É a asa do conhecimento, que vai fazer a gente voar junto com a asa da moralidade. E a asa do voar, do estudar, é a asa que vai nos trazer o crescimento intelectual. Então, a primeira base é crescimento emocional, na segunda, o crescimento intelectual. Filosofia e ciência. E sendo completada pela terceira parte, que é a prática. O Evangelho de Jesus, o amor. 3 pilares, né? Esse aí, último, o nosso crescimento moral. Então, crescimento emocional, crescimento intelectual e crescimento moral. Filosofia, ciência e Jesus. Essa é a composição da doutrina espírita. Ontem eu vi um post falando, sou espírita, mas antes que você fale qualquer coisa, a gente aceita Jesus e fala de amor. Tá? Porque às vezes fala, sou espírita, né? Saem uns negócios. Aí quando fala kardecista, dá uma melhorada. Né? Dá uma melhorada. Fala, kardecista, que susto. Né? Todas elas são muito boas, cada uma com a sua ideia, cada uma com a sua energia. Né? Todas elas são muito boas. Mas o espírita parece que tem mais responsabilidade.
E quando quem é espírita praticante, tem os parentes que não são, volta e meia escuta alguma observação, né? Você fez isso? Fiz. Mas você não é espírita? Poxa, né? Fica aquela responsabilidade pesada em cima da gente. Eu sou espírita, mas não sou Jesus, né? É diferente a coisa da outra. Eu sigo Jesus, mas não sou Jesus. E aí, dentro desse crescimento do evangelho, dessa parte do amor, da parte de Jesus dentro da doutrina espírita, eu percebo o quanto a doutrina é abraçadora, acolhedora, não é? Porque, primeiro, a gente fala de amor o tempo todo. Segundo, a gente fala que o amor tem também a sua prática, que é a caridade, uma delas, né? A prática daquilo que a gente vê, que é esse terceiro passo de Jesus, é a prática. E aí a doutrina tem como lema: fora da caridade não há salvação. Bacana, legal. Só que caridade é um meio, não um fim, né? Importante a gente estar atento a isso. Fora dela não há salvação? Não. Por quê? Porque dentro dela tem a prática do crescimento moral. Tudo que Jesus colocou como exemplo a ser seguido para sua salvação, né? Com muitas aspas aí. Sua salvação não, para sua elevação espiritual, nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Mas da sua evolução moral, intelectual, emocional. Tudo isso. O emocional mais para o nosso lado aqui, né? Carnal. Né? Mas é importante, porque nós estamos aqui, nesse momento agora. É preciso desenvolver isso também. Ok, então, caridade é um meio. É uma forma que a gente tem de chegar ao fim. O fim é a elevação. E essa elevação não tem fim. Então, é assim, o fim é o mesmo que o início. Qual que é o início de tudo? Quem arrisca? O início de tudo. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? É o início de tudo, é a origem de todas as coisas. Aí a gente ouve: do pó viemos, ao pó voltaremos. De Deus viemos e a Deus voltaremos. A nossa caminhada é para chegar até Ele de novo. Um ciclo de crescimento, de evolução. E a doutrina traz isso para a gente. Traz a oportunidade de estudar, traz a oportunidade de praticar e traz a oportunidade de refletir. Não aceitar tudo como porque sim e porque não. Aqui eu achei muitas respostas de coisas que não sabiam explicar. E tenho plena consciência de que tem muita coisa que ainda não tenho preparação para entender. Como todos nós. 5 sentidos. Falta-nos muitos sentidos. Alguns têm a premonição, o sexto sentido, mas falta muito sentido ainda para a gente entender o que é Deus. Quando a gente fala de Deus, a última palestra minha aqui eu falei de Jesus. E aí tem um monte de carinha de Jesus aí, cada um tem a sua, o seu Jesus, né? O atual é o Rony, do The Chosen. Ele é o Jesus. Tem gente colocar post já colocando como se fosse Jesus, né? O ator. Faz parte. Na verdade, não importa isso. Agora, a pior ainda é quando a gente coloca a cara de Deus. Aí confunde tudo, né? Confunde tudo. Deus, aquele homem de barbinha branca, velhinho no trono. Será? Então, é a concepção de Deus. Dentro da doutrina espírita, a gente acredita que Deus é uma energia máxima, origem de tudo, algo desconhecido. Onipresente, onipotente, onisciente. O que seria algo que está presente em tudo? Acho que a energia é algo que está presente em tudo. Ah, então energia é Deus? Com certeza, se não é, foi criada por ele. Mas é onde a gente coloca a nossa fé, onde a gente direciona os nossos pensamentos para pedir algo ou para agradecer algo. Né? Hoje eu falei num post também, o cara falou, religião é gratidão, é honra,
e é louvor. Falei gratidão, ok. Honra, ok. Louvor, a gente tem que louvar, mas que cara egocêntrico, né? Esperar que todo mundo fique louvando o tempo todo a ele. A minha opinião, eu discordo um pouco disso. Acho que Deus é presença na vida de todo mundo. É onisciente, é onipresente. Louvá-lo, a gente precisa agradecê-lo, a gente precisa vivenciá-lo, a gente precisa senti-lo. Deus não existe, Deus é. Confuso? Deus é. Ele não depende de que a gente creia nele para que ele exista. Eu sou muito adepto à oração de Spinoza, né? Que coloca Deus como uma energia, como um pôr do sol, como um sorriso do seu filho, como a festa do seu cachorro, como o carinho do seu gato, como algo que te dá muito prazer, algo que te faz refletir, pensar e sentir, principalmente, algo diferente. Esses momentos é o que me ligam mais a Deus. Quando eu sinto realmente, quando eu me emociono, quando, né, o pôr do sol que você fala, cai o queixo, assim. Essa é a presença divina. Então vamos falar do tema que é benevolência. Tá? A designação de benevolência no dicionário significa o ato do benevolente, que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Caridade. Eu entendo a benevolência como algo muito maior do que a caridade. A benevolência abraça a caridade e mais outras tantas ferramentas que nós temos para crescimento pessoal, espiritual e moral. A caridade, a benevolência, é aquilo que junta as três coisas da doutrina espírita: a filosofia, a ciência e o evangelho. A benevolência é quando você respira aquilo o tempo todo. Os ensinamentos de Jesus na sua vida, quando você respira a filosofia, as dúvidas, a curiosidade de saber um pouco mais, quando você respira e sente e procura evoluir no seu conhecimento. Estagnação é ruim para todo mundo. Vida é movimento, é energia, é acontecer. Quando você para, você sai daquela roda de energia. As coisas parecem não andar muito bem. Isso está muito ligado diretamente a frequências, e aí a ciência vem estudando isso também, né? Quando você ora, você entra numa frequência. Quando você medita, você entra numa frequência. Quando você tem raiva, você entra numa frequência. São frequências, lugares onde a gente escolhe estar. Eu tenho feito alguns exercícios, principalmente de breathwork, né? Alguns exercícios que me fazem sentir a mudança de faixa de sintonia. Muito doido isso. Eu tenho tomado uns negócios assim, mas por quê? Só na forma de pensar nas coisas, de falar, cara, eu tô nervoso por alguma coisa, eu tô ansioso. Calma, respira. Respira um pouquinho, de repente parece que seu corpo faz... dá uma aterrissada. Você sente a frequência mudar. Como a gente faz isso? Com oração, com meditação, com respiração. É assim que a gente faz, a gente consegue manipular a química que nós temos dentro do nosso cérebro. Porque muitas das coisas que a gente sente é químico. E aí a ciência vem mostrando isso. Por exemplo, ser feliz. Quem quer ser feliz aqui, levanta a mão. Quase unânime, hein? Tem gente que ainda não levantou, né? Mas então, a gente não é feliz. A gente está feliz. Tem uma diferença enorme nisso. Porque ser feliz parece que é um lugar que eu vou chegar e lá nunca mais vai ter nada de errado. Eu lá dentro, tá tudo maravilhoso. Não é verdade.
Se minha mãe morre amanhã, eu estou feliz, mas minha mãe morre, eu vou ficar feliz? Oh, não. Felicidade é estado de espírito. E muito dele ligado à química cerebral. Poxa, fiz o exame na faculdade, passei. Maravilha, passei. Aquela química que gera uma felicidade enorme. Fica 2 horas fazendo assim, você vê seus braços como vão doer. Vai ficar feliz assim o tempo inteiro? Chacoalhando? Não. A hora vai baixando a química. Pô, passei, legal, bacana. Amanhã eu acordo. Nossa, passei, legal. Vai diminuindo a química. O motivo daquela alegria. E é isso mesmo. Essa oscilação faz parte da nossa vida. Oscilar. Estou para dizer que as frequências que a gente escolhe, muitas vezes nos traz problemas. Hoje eu estou com a macaca. Hoje eu estou nervoso. Hoje eu estou... E vai trabalhar assim. Não respira, não abaixa. Não, naquela faixa de frequência que ele escolheu, ele vai. Ou ela. E vai trabalhar desse jeito. É o chefe que, quando chega na empresa, as pessoas falam assim, como é que ele está, hein? Ah, ele está de bom humor. Ai, beleza, maravilha. Quando ele chega, está de mau humor. A empresa inteira fica de mau humor. E tem gente que interfere nos outros dessa forma. Por quê? Porque os outros deixam que recebem interferência e permitem. A gente não precisa depender do humor do outro para o nosso humor estar bom. A gente faz isso muitas vezes. Ah, me tirou do sério. Tirou, mas não é seu o poder de estar no sério ou não? Você deu poder a ele para tirar você do sério. Benevolência é quando abrange tudo em questão de amor, em questão de estudo, em questão de evolução intelectual, evolução moral. Isso é a benevolência, porque você sente isso na hora de tratar as pessoas. A benevolência, para mim, hoje, ressignificando, para mim, é o maior dos mandamentos em forma de palavra. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Isso, para mim, é a benevolência. Quando eu começar a tratar as pessoas dessa forma, eu faria isso eu ficaria chateado, então não vou fazer. Parar de tratar as pessoas de formas que eu não gostaria de ser tratado. Parece simples, mas não é fácil. As pessoas ainda têm o poder de nos tirar do sério. A gente dá muita autonomia para os outros para tirar a gente do sério, quando nem precisaria. A gente é muito preocupado em mostrar as coisas para os outros. Esquece do amigão. Eu mesmo. Frequência é um estado de espírito que você escolhe. Você entende a frequência que você está e saia dela. Entenda que não está bom o dia e procure fazer alguma coisa imediatamente para que o dia melhore. E de quem é a responsabilidade do dia ser bom ou ruim? Nossa, né? Oh, mas foi pesado, hein? Fulano fez isso, outro fez aquilo, outro... O que é meu nessa história toda aí? Né? As coisas que não são minhas, são deles. As minhas eu vou pegar, vou analisar. O mais doido nisso tudo é que muitas escolhas erradas se dão aprendizados fantásticos. Nossa. Definição de benevolência. Para praticar a benevolência é necessário cultivar uma atitude de compaixão, empatia e bondade em relação aos outros. Isso pode ser feito através de pequenos gestos, gentilezas, ajudando quem precisa, ouvindo as pessoas que precisam ser ouvidas, compreendendo as pessoas, entre outras ações que promovam o bem-estar
e harmonia nas nossas relações. Pequenas atitudes formam grandes pessoas. Hoje eu tenho muito intrínseco em mim ajudar pessoas, auxiliar. Na verdade, até eu troco, né? Eu auxilio ou eu incentivo a pessoa a se ajudar, porque é ela que vai determinar se quer ou não. Sempre é. Sempre é. Mas eu não perco a oportunidade. Quando aparece, eu corro atrás dela. Eu não me assusto com as oportunidades. Eu entendo que aquilo é de propósito para eu fazer a minha parte. Ou alguém mais rápido que eu, mas eu procuro ser o mais rápido. De ajudar, de ouvir, de falar, de estar presente, de tempo de qualidade. Tão importante isso. Às vezes a gente fala, não tenho tempo para meus filhos. Mas quando tem tempo para os filhos, você fica no celular. Tempo de qualidade. Seu filho não vai lembrar de você 10 horas com ele na sala, mas ele vai lembrar de uma brincadeira de 5 minutos que você fez com uma caixa de papelão ou que fez ele rir. Tempo de qualidade. Isso é com filho, com pai, com mãe, com marido, com esposa. Procurem olhar para o tempo de qualidade. É pouco, mas eu vou usar ele da melhor forma possível. Então, a gente escolhe as nossas frequências, as frequências que a gente quer estar. Vou contar uma historinha para a gente entender um pouco melhor as nossas escolhas de como lidar com a vida. Uma mulher que pela manhã tinha acabado de fazer quimioterapia, no estado de câncer, vai para casa, descansa, acorda no dia seguinte, olha no espelho e ela percebe que tem 3 fios de cabelo. Ela olha e fala, hoje eu vou fazer uma trança. Arruma o cabelo, faz a trança com os 3 fios e passa um dia maravilhoso. No outro dia ela acorda, vai no espelho e olha que ela tem 2 fios de cabelo. Hoje eu vou dividir no meio. Dividiu o cabelo no meio e teve um dia espetacular. No terceiro dia ela acorda e ela percebe que só tem 1 fio de cabelo. Hoje eu vou fazer um rabo de cabelo. Faz o rabo de cavalo e tem um dia divertidíssimo. No outro dia ela acorda e vê que não tem nenhum fio de cabelo. E ela fala, uau, hoje eu nem preciso pentear cabelo. É a forma de se olhar para as coisas. Simples. Simples, não diz fácil. Simples. Ela escolheu para a vida dela olhar para a situação de uma forma divertida. Tem uma menina que eu estou seguindo recentemente, chama Isabel Veloso. Ela está em câncer no estado terminal. E começou a fazer sucesso em todas as mídias sociais porque assumiu que vai morrer e que prefere deixar um bom exemplo para todo mundo. Está indo em vários podcasts e tudo mais, né? Tem umas crises de vez em quando ainda, mas 17 anos, ela casou com um menino aí recente, e eu acompanho, né, as histórias dela, porque às vezes me motiva muito, sabe? Olhar para uma pessoa que sabe que vai morrer e ainda mesmo assim escolheu ter uma vida feliz, ter uma vida nos últimos... Aproveitar o tempo de qualidade que lhe resta de vida. E são as opções, né? A escolha da frequência que a gente quer se colocar. Como eu quero a minha vida para mim? Está difícil. Tá? Tá difícil. Muita gente vai falar que sim. Eu vou falar que sim hoje. Tá difícil. Mas estamos aí. Né? Firme e forte, a gente melhorar as coisas. Entender escolhas e entender os impulsionadores morais que essas escolhas nos dão. Tem algumas espécies do reino animal, como a lagosta, por exemplo, ela troca a carapaça inteira dela. Como as cobras também trocam de pele
de tempos em tempos, trocam toda a pele do corpo, né? Como a lagarta, que vira borboleta depois de sair do casulo também. Por que acontece essas transformações? Ou o que vem antes dessas transformações? Desconforto. Muito desconforto. A lagosta, a cobra ou a lagarta é muito desconforto. E que vale muito a pena no final. Ele renova tudo, melhora tudo. A gente começa a olhar que talvez esses desconfortos que a gente passe sejam importantes. É uma troca de pele, é uma troca de momento, para uma escolha diferenciada de frequência, para uma união melhor entre eu e eu mesmo. Ficando desconfortáveis desse jeito, o que aconteceria se esses bichinhos fossem no médico? Você vê o que você está todo desconfortável? Rivotril. Rivotril, dá para essa menina aí, Rivotril, então, ou chave no seu. Um médico que ia curar, não é responsabilidade minha. Ontem eu vi uma assim também, né? Onde você foi? Fui no médico lá, mas não me curou, não. Estou procurando o outro agora, porque comigo é assim. Se não me cura, eu vou no outro. Uhum. Responsabilidade dele estar doente é do médico. E da cura também. E se esquece que a origem da doença é dele. Toda e qualquer doença se origina na mente e no espírito. Toda. Sexualmente transmissíveis, toda. Toda. A sua vibração que entra nessas vibes. Então, entender isso traz lições muito importantes. Né? Calmante, remédio. Mudança de atitude. Como que eu estou levando a minha vida hoje? O quanto eu estou perto da minha benevolência? O quanto eu estou perto da frequência que eu acho ideal para ter uma vida saudável, feliz, tranquila? Não muito tranquila, porque senão não aprendo. Já percebemos isso. Então, tranquila, digo assim, que os problemas que venham sejam rapidamente resolvidos e acumule sabedoria. Mas eles vão vir. Estamos aqui para isso. Expiação e provas, lembra? Então, estamos aqui para isso. Aprendizado constante, crescimento, evolução, moralidade, amor. Tudo isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Jesus nos ensinou isso, né? Que é preciso olhar para a vida sempre de uma forma bastante diferenciada. Nem na cruz ele olhou para aquelas pessoas com ódio, né? Nem sendo torturado, ele vira e fala: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Nem sabe quem eu sou, né? Imagina. E hoje a gente fala: eu acho que eu fui um dos que jogou pedra. A gente brinca, né? Pois é. A verdade é que fica aí a nossa reflexão de olhar para a nossa vida e ver o que a gente pode mexer, né? O que eu posso fazer? Porque, afinal de contas, o capitão desse navio é você mesmo. É você que comanda, é você que escolhe. E as escolhas que você faz, que você está fazendo hoje, vão se refletir no futuro. Hoje você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Então, hoje é o momento certo de fazer um plantio diferente para colher coisas boas lá na frente. E podemos começar tratando melhor as pessoas que convivem perto ou nem tão perto da gente. A benevolência se instalando aos poucos e a gente conseguindo melhorar um pouquinho, subir alguns degrauzinhos aí para chegar lá em cima mais aliviado. É isso. Muito obrigado.